Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa tarde, né? Uma boa tarde de salvação para todos. Queridos, o motivo dessa live nessa tarde é porque eu venho dando uma sequência de estudos sobre o Apocalipse e até falei esses dias atrás de um elemento, né? Falei da trindade satânica e incluída isso, alencada a isso, eu falei de um elemento muito importante. E essa segunda besta, o falso profeta. Então eu vou estar falando hoje num rápido estudo, prometo que não vou enfadar os amigos, até porque eu entendo que hoje é dia das mães, o pessoal quer ficar mais à vontade com suas mães, essa coisa toda. Vamos falar aqui, tentar resumir aqui um pouquinho sobre o falso profeta. É interessante entender que existe falsos profetas e existe o falso profeta da trindade satânica. Que trindade satânica é essa? A besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que é a que sobe do mar, tá certo? Tem Satanás, a serpente, faz parte dessa trindade diabólica, e essa besta do capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, é o mesmo homem da iniquidade, lá de Tessalonicenses capítulo 2, tá certo? Então, o anticristo, a mesma besta do 13, 1 de Apocalipse, Satanás, o dragão, o mentiroso, o ladrão, né? E a besta, que eu vou estar falando dela aqui, que é a que vem da terra, que sai da terra, que no caso é esse falso profeta, que eu vou estar dando um pequeno, rápido estudo, um comentário sobre ele. Bom, mais do que justo é abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, né? Versículo 11 a seguir, estará aqui tecendo o mais forte comentário sobre esse personagem, né? Que vai ser aqui o fruto do nosso estudo, nosso humilde estudo dessa tarde, beleza? Antes é interessante entender, e vou explicar de novo, que a Bíblia Sagrada, ela é munida de 3 tipos de ensinamentos. Os ensinamentos mais fáceis, os ensinamentos menos fáceis e os ensinamentos mais difíceis. Os ensinamentos mais fáceis da Bíblia Sagrada, todo ensinamento voltado para a área da salvação, são os ensinamentos mais fáceis das Escrituras. Os ensinamentos menos fáceis das Escrituras, que não são os mais fáceis nem os mais difíceis. Todos os ensinamentos voltados para a área de dom espiritual. E por final, os ensinamentos mais difíceis da Bíblia Sagrada são os ensinamentos nessa área que eu estarei ensinando agora. Escatologia, envolvendo o livro de Ezequiel, profeta Daniel, Abacuque, alguns outros profetas menores também, né? Malaquias, tá certo? São os ensinamentos, e Apocalipse, os ensinamentos mais difíceis, ensinamentos na área da escatologia. Vamos aqui então para o falso profeta. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Eu quero dizer, pessoal, que chifre, cabeças, fala de poderes e fala de autoridade. Viu chifre na Bíblia, viu cabeças, está falando de poderes e falando de autoridade, ok? Só para vocês entenderem. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais de mentira, que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Queridos, primeiro é bom a gente entender nessa tarde que essa segunda besta pode ser um homem
ou pode ser também um sistema alencado, a falsa religião, porque essa segunda besta ela vai tomar conta do sistema de religiosidade. O que é que acontece para entendermos melhor? Qual é o papel dessa besta que vem da terra, que provavelmente, segundo alguns historiadores, alguns ensinadores das Escrituras, ela virá do povo de Israel. Segundo alguns ensinamentos, dão conta que essa besta poderá sair do meio de Israel, ou, se não sair, de dentro de Roma. Tá certo? Então são linhas de raciocínios que alguns ensinadores tecem, ok? Mas para nós entendermos qual é o trabalho desse camarada, desse elemento, dessa besta, nada mais interessante do que ir nesse capítulo 13, 11 até o 18, a gente vai tecer um comentário só falando dele, desse elemento. Mas antes disso, como pano de fundo, eu vou estar lendo aqui, sobre o falso profeta. O anticristo não subirá sozinho ao poder. Seu sucesso será resultado de uma ardil espiritual em escala mundial, petrado pelo falso profeta, líder religioso, cuja habilidade de realizar sinais miraculosos irá capacitá-lo a convencer o público de que o anticristo é o líder, porque todos buscavam e esperavam. O maior engano do fim dos tempos envolverá a adoração ao anticristo por todo o mundo, fato que será promovido pelo falso profeta. Quem vai promover essa adoração? Falso profeta. Tá? É ele que vai promover essa idolatria, essa falsa adoração, né? Sabemos que a primeira besta, ela vai vir antes, não é isso? Ela vai vir aí, regendo poderes econômicos, poder da moeda, poder de compra. Então, a segunda besta, que no caso tem poder sobre as religiões, e vai dar poder à primeira besta, ou vai induzir as pessoas que adorem a primeira besta. Então vemos que dentro do cenário da trindade satânica, cada elemento tem o seu papel. Estudando devagar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que cada um com a sua fatia, né, de papel dentro do quadro da escatologia bíblica, do ensinamento das últimas coisas. Vamos ver então algumas características desse elemento, dessa besta, desse falso profeta. Características dele, a primeira característica, emerge da terra, porque o verdadeiro Deus, o Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nunca poderá emergir da terra. Por isso que o apóstolo Paulo vai deixar uma escrita mais ou menos assim: e o mesmo Senhor descerá do céu. Tá certo? E aí é bom entender que quando aquele texto fala o mesmo Senhor descerá do céu, o original do grego para a palavra céu ali não é um céu atmosférico, porque também os demônios, os principados e potestades, prestem bem atenção, senhores, nesse estudo nessa tarde, eles têm poderes no céu atmosférico, potestades do ar, príncipes dominadores deste século, tá certo? Porque desse céu aqui atmosférico para baixo, os espíritos malignos também têm autoridade, têm certo poder. Mas a palavra céu que Jesus virá no original do grego, céu dos céus, ou seja, aonde está a majestade santa do Pai Celestial, aonde está os 24 anciões que lançam suas coroas aos pés do trono, de acordo com Apocalipse capítulo 4, versículo 5. É desse céu, por isso que a Bíblia chega a citar com bastante propriedade. E o mesmo Senhor Jesus Cristo descerá do céu. Por que a Bíblia fala o mesmo Senhor? Para que não haja uma falsificação, né, de ideia. Então é o mesmo Senhor que virá do mesmo céu que ele foi. Está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Só para os senhores entenderem direitinho. Por que essa besta, uma veio do mal da terra, uma veio do meio de povos, na terra também, a outra veio da terra também, do planeta Terra, e não do céu dos céus,
aonde está Deus, o Todo-Poderoso, assentado sobre um alto e sublime trono. Por isso a Bíblia faz bastante foco nisso, enfoque, entendermos que esses elementos da trindade satânica, todos são daqui da terra. Nenhum virá com o poder de verdadeiro Deus, nenhum virá da onde está o verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente Deus. Outra coisa, nenhuma dessas partes, dessas bestas, elas não têm onisciência, nem onipotência e nem onipresença. Deixar bem claro isso para os senhores. Vamos ver a primeira característica. Emerge da terra, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. E vi subir da terra, outra besta. Beleza? Ela vem da terra. Controla a religião, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, faz com que adorem a ela. Tá certo? Ele então tem poder sobre a religião, ou seja, essa segunda besta é ela que prepara o palco para o ecumenismo, ajuntamento de religiões, onde todas as religiões, segundo o ensinamento dessa besta, levam a Deus, né? Deixando bem claro que a palavra, o nome religião, significa religar o homem a Deus. E a única religião que pode de fato religar o homem a Deus se chama a pessoa bendita de Jesus Cristo. Somente através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, podemos nós sermos religados à salvação da nossa alma, à vida eterna. Continuando a linha de raciocínio lógico. Terceiro passo, ou terceira característica do falso profeta, é motivado por Satanás. Quem é o motivador dele? Satanás. Beleza? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Falava como o dragão. Esse dragão aqui é Satanás, que faz parte também da trindade satânica, não é isso? Anticristo, Satanás, o dragão, que é esse dragão, né? E a segunda besta, que é o falso profeta, tá certo? E o anticristo, que é a mesma coisa da primeira besta, do capítulo 13 do Apocalipse, verso 1, que sobe no caso do mar. Quarto ponto. Qual é a quarta característica do falso profeta? Promover a adoração da besta. Ó, verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem. Vai incentivar o povo a adorar a primeira besta. Ou seja, essa besta, a primeira besta, tá? Que está aí dominando a terra, promovendo a falsa paz, uma falsa ideologia da moeda, unificando a moeda, ela sozinha ela não tem esse poder, ela não tem essa autoridade. O inferno é organizado. O próprio Jesus Cristo diz que os filhos das trevas são mais prudentes que a luz, ou seja, é uma organização. Enquanto um cuida da moeda, cuida de uma falsa paz, já tem a segunda besta que cuida do palco religioso. Beleza? Enquanto um cuida do socioeconômico do planeta, do mundo, a outra vai estar cuidando em difundir a falsa religião e a falsa adoração à imagem da besta. Beleza? Quinto passo, opera sinais e milagres de mentira, 13:13 de Apocalipse, e faz grandes sinais de mentira, que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Mas que céu é esse aqui que ela faz descer fogo? Céu atmosférico. Não tem como Deus dos céus permitir cair fogo verdadeiro do céu onde que ele está, para propagar o engano da besta. Deus não tem complacência com esse tipo de coisa. Aqui tudo que está acontecendo aqui é por parte do engano, do espírito de mentira que opera aqui. Deus ele só permite que esses enganos aconteçam para que engane pessoas que rejeitaram a cruz de Cristo, que rejeitaram também subir no arrebatamento da igreja. Beleza? Quinto passo,
Já falei, opera sinais de mentira, tá certo? Sexto passo, engana o mundo inteiro, capítulo 13, verso 14. Ó, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido, que lhe fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Bom, sinais de engano, vai ter curas mentirosas, vai ter milagres sensacionalistas da mentira, do espírito enganoso desse falso profeta. Sétimo, característica, dá poder à imagem da besta. Vamos ver. Dá poder à imagem da besta. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso é poder dado a ele, beleza? Né? Isso aqui dá poder ao nome da besta, para entender direitinho. Oitavo, mata todos os que recusam a aceitar ou adorar a besta, beleza? Essa segunda besta, o falso profeta, vai matar todos que não adorarem, não se prostrarem e aceitar essa nova ordem religiosa. Só para você entender a gravidade da coisa, para quem ficar aqui, tá certo? Com a besta e esse falso profeta. Então tá aí, mata todos os que recusam adorar a besta. 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta. Ó, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá certo? Então aqui vai ter alguns mártires aqui, porque não vão adorar a imagem dela, serão martirizados. Tá certo? Pra vocês poderem entender direitinho como é que é o esquema aqui. Controla o comércio e a economia. Capítulo 13, verso 17. Poder de compra. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vai ser uma moeda comercial só. Vai poder comprar quem tiver inserido esse chip. Tá certo? Essa marca 666 é que vai poder ter o poder de compra, ou seja, aquele que não tiver vai morrer de fome. O que não tiver essa moeda, lamentavelmente vai morrer de fome. Beleza? Décima situação. Décimo passo ou característica da besta ou do falso profeta, da segunda besta. Controla a marca da besta, capítulo 13, verso 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número do homem. Ó, porque o número da besta, digo, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666. Aí agora eu acabei de citar as 10 características que envolve, né, essa besta. Beleza. O livro de Apocalipse, senhores, se vocês entenderem, descreve o falso profeta como alguém que usa sinais de milagres, maravilhas, para enganar o mundo, levando a adorar o anticristo. Por que Deus vai permitir que faça isso? Para enganar pessoas. Mas essas pessoas que serão enganadas não fazem parte nem da igreja que já foi arrebatada, né? Nem daqueles, tá certo, que vão participar do milênio. Porque todos aqueles que aceitar o sinal da besta, por intermédio, o sinal do anticristo, por intermédio da besta, que é o falso profeta, já estará condenado, basicamente. Só aqueles que perderem a vida e não aceitar esse pacto, não aceitar essa aliança, esses sim, deveras, né, serão aí salvos. Como eu já disse anteriormente em outros estudos apocalípticos, que haverá salvação para os judeus da antiga aliança, a pregação que será pregada pelas duas testemunhas na grande tribulação, e haverá também a salvação para aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, de acordo com Apocalipse capítulo 7, verso 13, 14 ali.
Quem são esses? São os que vieram de grandes tribulações, cujo lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se fala de lavar e não é relavar, é porque é o primeiro contato de ter aceitado a pregação através das duas testemunhas. Pessoas que nunca tiveram contato particular com Jesus, ou com a palavra de Deus, ou com a pregação do Evangelho. Ok? E esses aí, por não aceitar esse sinal da besta, do falso profeta aqui, serão mortos, serão perseguidos. Mas lá na frente, Deus, Jesus ressuscitará esses, que não aceitarão esse processo, que não aceitarão esse sinal, que não aceitarão essa difusão falsa dessa falsa religião. Ok? É isso que o estudo ensina para nós sobre falso profeta e esses camaradas que vão estar querendo iludir o povo, tá? Para que fiquem do lado deles. Bom, na verdade o falso profeta será a verdadeira prostituta espiritual, pessoal, né? Porque juntos com Satanás, o dragão, o anticristo e a besta que sobe do mar, o falso profeta, a besta que sobe da terra, formam a trindade profana, satânica, que tenta imitar o Deus trino, tá certo? E uno. Satanás opõe-se ao Pai, o anticristo opõe-se ao Filho e o falso profeta opõe-se ao Espírito Santo. Para vocês entenderem a dramaticidade da coisa. Cada um se opondo a uma coisa. Essa aliança profana é a suprema tentativa satânica de destruir a obra de Deus na terra. E a Bíblia explica todo esse método utilizado. O anticristo não ousará aparecer até que venha a revolta, beleza? Ou apostasia. Só após a apostasia, que é o afastamento, o esfriamento do verdadeiro cristianismo, é que vai se manifestar esse espírito do anticristo. Um espírito também de engano, de mentira. Deixa eu ler para os senhores aqui sobre o anticristo, rapidamente. Estou sendo bem devagar, é um ensino que não vai ser muito prolongado, para não enfadar os amigos, mas de grande valia. Vamos ver, Tessalonicenses, vamos ler sobre esse anticristo que eu acabei de falar. A palavra anticristo, queridos, é uma coisa que vem antes de Cristo, beleza? Anticristo, né? Ou aquele que se opõe contra Cristo. Só para entender direitinho, pessoas. Vamos ver aqui, carta de Paulo a Tessalônica. Falando sobre o anticristo. A vinda de Cristo será precedida do manifesto do anticristo, né? É bom entender que essa vinda de Cristo aqui também é uma coisa bem interessante. Já é a segunda parte da vinda. Que tem a primeira parte, que ele vem para buscar a igreja, arrebatar a igreja. E essa segunda parte aqui, a parousia, tá certo? É que está falando aqui no capítulo 2 de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, olha só. E não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Está falando do anticristo, a besta do capítulo 13 de Apocalipse, verso 1, é a mesma coisa. E aniquilará pelo seu esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e como todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro,
para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não crerem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá aí. Esse é o anticristo, que tem as mesmas características, já falei em live anterior, com capítulo 13, verso 1, com a besta que sai do mar. Tá dando para entender, queridos? É um estudo bem simplificado, é um estudo bem tranquilo, os senhores poderem entender aí, né, a postura desse estudo, esse posicionamento desse estudo nessa tarde. Voltando para a nova linha de raciocínio lógico aqui. Apocalipse capítulo 17 relaciona o falso profeta com a grande prostituta, religião apóstata, tá certo? A prostituição, no raro, fazia parte dos cultos pagãos, mas o adultério mencionado aqui diz respeito a um adultério espiritual. A mulher da passagem é culpada de ceder espiritualmente e associar-se com religiões apóstatas. É isso que está falando da prostituta, beleza? Então, o falso profeta também está associado com essa prostituta ou com esses falsos ensinamentos, falsa religião. Queridos, então é isso. O falso profeta ele está aí para difundir a falsa religião. Vamos relacionar agora os sinais que alertam para o perigo da apostasia. Sinais que evidenciam a apostasia espiritual. Vamos nós, no passo a passo. Primeiro sinal, perda de todo apreço do evangelho. Vou estar lendo aqui um versículo que fala sobre isso. Vamos ver, hein? Perca do apreço ao verdadeiro evangelho. Vamos ver. Vamos para a carta de Timóteo. Olha só, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4. Vai falar sobre essa apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha aí, apostasia. 2 Timóteo ainda, capítulo 4. Vamos ver. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, sã doutrina, que pregues a palavra a tempo, fora de tempo, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, está falando de apostasia, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a histórias. Olha o que Paulo diz para Timóteo no verso 5. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Tá aí, pessoal. Apostasia. Item 2. Perda da convicção do que o evangelho é verdadeiro. 3. E são as marcas da apostasia, a característica da apostasia. 3. Desprezo pelas promessas de Deus. 4. Repulsa pela verdadeira religião cristã. 5. Ódio pelo povo de Deus. Porque também esse esfriamento espiritual incita as pessoas a ter ódio contra tudo que se diz Deus verdadeiramente, contra a palavra e contra os verdadeiros ensinamentos de Deus. 6. Ódio pelo Espírito de Deus. 7. Ódio de Cristo. Apesar de ter feito estas observações, há mais de 300 anos, elas já descrevem de forma precisa a natureza da apostasia, tanto eclesiástica como pessoal, particular. Quando cristãos professos se voltam contra a verdade, eles geralmente o fazem de forma violenta e impetuosa, tá? Isso que a apostasia faz. A pessoa não crê em mais nada, diz que já foi em várias igrejas. Igreja tudo é a mesma coisa. Isso é um sinal verídico de apostasia. E também pode se associar quase, por que não dizer, a uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas blasfemam contra o Espírito Santo hoje.
Só que temos que entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente. Quando diziam que Jesus expulsava demônio por um demônio maior, Beelzebu, ou príncipe dos demônios, falavam conscientemente. Ei, outra coisa, só poderá blasfemar contra o Espírito Santo quem conhece ele, teve uma experiência com ele, conviveu com ele. Não tem como falar contra algo que não conhecemos, que não participamos ou que não experimentamos, beleza? Só para ter um entendimento aí o que é aceito como blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? É porque é a terceira pessoa da Trindade e é o ser super interessado que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. De acordo com o Evangelho, capítulo 16 de João, 8 a seguir. Por isso não tem perdão para esse pecado cruel, tá? Olha, a grande mentira propagada pelo falso profeta. Que mentira será essa? O apóstolo Paulo explicou o processo quando escreveu, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que opera e resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2,7. Ok? Após o arrebatamento, o Espírito Santo continuará convencendo o pecador, as pessoas do pecado. Mas seu ministério refreador chegará ao fim e a maldade satânica ficará solta na terra. Então o iníquo será revelado. Paulo disse, e esse cuja eficácia, segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está falando de pessoas que não foram para o arrebatamento da igreja. Eles aceitarão, com certeza, né? Provavelmente aqueles que estavam desviados do evangelho serão os primeiros a aceitar, né, o carimbo da besta e aceitar o anticristo, aceitar o falso profeta, esse falso líder, né, que se levanta tudo aquilo contra tudo aquilo que é a religião, a palavra verdadeira de Deus. Queridos, é um estudo simples, mas para abrir a nossa cabeça, porque também depois eu estarei dando outros estudos falando, né, também dessa besta, falando das duas testemunhas. Enfim, estarei aí trazendo aí com clara evidência para que os senhores tenham noção, porque muitas pessoas têm medo de ensinar Apocalipse, receio de entrar, mas estou aqui ensinando, não heresia para os senhores, mas ensinando somente a pura verdade dos fatos que acontecerão, ok? Continuando, já estou quase terminando, como eu disse, não será uma coisa muito estendida, já estou quase terminando aqui o estudo já dessa tarde, beleza? Graças a Deus que nos dá a vitória, em nome de Jesus Cristo. Bom, a derradeira religião instituída pelo falso profeta, umas poucas observações se fazem necessárias. Em primeiro lugar, os apóstolos estavam convencidos de que o espírito do anticristo, apóstolo, né? 1 João, capítulo 4, verso 3. Vamos ver o que diz em 1 João 4, 3. Convencido que esse espírito viria, existiria, né? Vamos ver. Primeira epístola de João, 4, 3. Só dar uma olhadinha se é isso mesmo, por gentileza, espera aí. É isso mesmo, 1 João 4, 3. Vou ler para os amigos verem aqui, espera aí. Olha o que diz a Bíblia. E todo o espírito, com letra minúscula, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Tá certo? Quer dizer, o espírito do anticristo já opera, não tem ainda o anticristo, o homem, mas o espírito já opera desde o princípio. Está dizendo aqui, 1 João, epístola 4, 3. E o mistério da iniquidade já atua, 2 Tessalonicenses 2,7. Já estavam em ação naquela época. Isso significa que o espírito da apostasia precede todas as igrejas modernas que conhecemos hoje. Já vem antes, tá? Já vem se arrastando esse espírito de engano. Em segundo lugar, se os pré-tribulacionistas estão corretos em supor que o arrebatamento da verdadeira igreja acontecerá antes do início da grande tribulação, todas as igrejas cristãs remanescentes
apostatarão, independente da denominação. Todos esses falsos cristãos, sendo deixados para trás, bem poderão se unir em torno da incredulidade, que lhes será comum. Beleza? Esse, irmãos, importante nessa tarde entender o seguinte: fala-se da igreja do arrebatamento, mas você não vê a Bíblia ensinar a igreja que ficou para trás. Não existe igreja que ficou, existe igreja que subiu no arrebatamento. Quem ficou, mas e aquele que aceitou Jesus ficou para trás? Ele não era igreja. Igreja, quem foi arrebatado, quem subiu é a igreja. Quem ficou para trás, de forma alguma, é a igreja de Deus. Tá dando para entender? Já estamos fechando a linha de raciocínio lógico. Esses que ficaram, não foram arrebatados, também aderirão, né? Com certeza, ao falso profeta, tá certo? E aderirão a essa falsa religião e adorarão a imagem da besta. É fato. Quem não vai adorar essa imagem da besta? Junto com o falso profeta. Será o quê? Judeus da antiga aliança que não vão aceitar isso. Vão ser martirizados. Serão martirizados aqueles que aceitaram também a palavra, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses serão assassinados, perseguidos pela besta e falso profeta. Porque não vão receber, não vão aceitar de maneira alguma, né, o carimbo, a marca, ou essa falsa adoração. Todos que não aceitar serão decapitados, serão assassinados, serão mártires, tá bom? Aonde também a Bíblia fala que serão ressuscitados na segunda ressurreição lá na frente, para poder participar aí do milênio, ok? Só para os senhores entenderem aí. Bom, então aí eu ensinei sobre o falso profeta. Não falei dos falsos profetas, é outro estudo. Falei do falso, da cabeça mestre, tá? O falso profeta, que é a segunda besta que sai do meio da terra. Eu espero que esse ensino sirva de alerta para vocês, para nós, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então o espírito do anticristo já opera, né? E paz do Senhor, Deus te abençoe, Bruno, você e família. Estamos aqui dando um ensinamento, um humilde estudo nessa tarde para os senhores, beleza? Sobre o falso profeta, né? Falei sobre a trindade satânica, que é o anticristo, que é Satanás o dragão, e essa besta que é o falso profeta, né? A segunda besta que sai da terra. Que tem a besta que sai do mar, que é o anticristo, e tem o falso profeta, que é a besta que sai da terra, de capítulo 13, versos 10 e 11 a seguir, do livro de Apocalipse. Por que é bom dar um estudo bíblico assim, pessoal? Já disse, vou repetir, o pessoal tem muito medo de Apocalipse. O pessoal tem assim uma visão que Apocalipse é um monstro, mas não é. É só orar a Deus. Temos orado de madrugada incessantemente. Hoje de madrugada estava clamando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo a clara evidência, o entendimento e a sabedoria para entendermos aí a palavra de Deus. Espero que esse estudo possa estar tirando a dúvida de muitos, né? Então terá um povo que vai adorar a imagem da besta, né? Num esquema feito pelo falso profeta, que é ele que vai difundir a besta, é ele que vai, como se diz, proporcionar ao povo que adorem a besta, né? Incentivando o povo. E aí aqueles que adorarem já estão perdidos para todo sempre, tá certo? Porque aqueles que receberem esse carimbo já estarão marcados para o lago do fogo, que é a segunda morte, inclusive. Ok? E não participarão do milênio também as pessoas que aderirem isso, tá? Na verdade, meu modo de ver, essas pessoas que aceitarem esse sinal, conjectura minha, acredito que quando Jesus vir que aniquilar o trono do anticristo, falso profeta, Satanás, dragão, ele já estará aniquilando também essas pessoas que aceitaram a imagem, que aceitaram aí essa reunião particular com o espírito do engano aí. Ok? Quem tiver dúvida aí, queridos, quiser mandar seus comentários, suas perguntas, fica à vontade, tá? Estou aqui para tirar a dúvida dos amigos. Não tem muito mais coisas para falar, né? Praticamente, o falso profeta, é isso que eu disse para os senhores aí, né? Quer dizer, alguns estudiosos creem que o falso profeta será judeu, enquanto outros acreditam que será gentil, né? Mas o registro por si só bíblico é inconclusivo quando, contudo, observamos o relacionamento entre o falso profeta e a grande prostituta de Apocalipse capítulo 17 aí. Imediatamente percebemos a sua relação com a cidade sobre as 7 colinas
de 17 de Apocalipse 7 a 9, que reina sobre os reis da terra, Apocalipse 17, 18, considerando a terminologia utilizada na descrição do símbolo da grande Babilônia, João parecia estar aludindo, olha só, a cidade de Roma, famosa por suas 7 colinas. O anticristo e o falso profeta são duas pessoas distintas que trabalharão, tá certo? Por um objetivo comum e enganoso. Seus papéis e relacionamentos são semelhantes aos que vemos entre governantes do passado, o anticristo, e seu sumo sacerdote, o falso profeta. Aí tá, trabalharão em comunhão total para o engano, para enganar, para desvirtuar as pessoas, para que aceite adorar, que todo aquele, novamente estou dizendo, todo aquele que adorar a imagem da besta já está condenado. Todo aquele que se associar à besta através do falso profeta e aceitar essa fusão da falsa religião já está condenado. E hoje a Rede Globo ela já trabalha cooperando com esse espírito de anticristo, com esse espírito, com esse déspota que vai surgir. Por quê? Aquele monte de pedacinho de várias religiões, cada um falando que a sua religião leva a Deus, chama-se ecumenismo. O anticristo, né, juntamente com a besta, que veio da terra, que é o falso profeta, tá certo? Ele será o difusor desse ecumenismo, trazendo essas falsas religiões, essa falsa citação, para, por fim, poder levar essas pessoas a uma falsa adoração e ser perdido para sempre, para a eternidade, longe da presença de Deus, e ser lançado também, claro, com certeza, no lago de fogo, todos aqueles a qual a boca adorou a besta, a qual a boca bendiz o nome da besta, ok? Irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa tarde. É um ensino rápido, é um estudo bem rápido. Espero que seja de grande edificação para a vida dos senhores. Prometo que o próximo estudo estarei falando novamente de outra situação de Apocalipse. Que o Espírito do Senhor possa abençoar a tua vida, Bruno. Você, minhas tias, meus tios, abençoe todos. E eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, desse estudo. Por favor, compartilhe e entra lá no meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, e lá tem o meu link, se inscreva no meu canal do YouTube. Estarei colocando essa terceira parte desse estudo sobre o falso profeta. Lá no YouTube você poderá estar acessando lá e assistindo lá. Deus abençoe todos, um abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estarei orando e terminando. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, por esse estudo abençoado, por esta palavra edificadora nessa tarde. Abençoe todos, dê um dia das mães abençoado, guarda a vida de todos, eu coloco tudo nas tuas mãos e que esse estudo sirva para a edificação da vida de todos, em nome de Jesus, amém e amém. Está encerrado, Deus abençoe todos, até o nosso próximo encontro, às 3 da madrugada na oração, amém.